Vocês têm tempo para fechar esse ponto? Sim. Ok. O Gustavo, não, o Renato e o Anderson também têm. Eles dois seriam essenciais aqui também nesta parte, já que tiveram também boa parte do tempo Sim. aqui. Eu tô com a versão antiga. Eu acho que o Anderson já teve aqui a otimizar, mas eu pedia para que desse uma pausa, Anderson, nas publicações, ou quem mais estiver a publicar para dar uma pausa. E já vi que houve aqui algumas melhorias, né? Esse Get Employee by Store 2, eu acho que já foi removido. Eu vou abrir aqui a versão mais recente. Foi isso, Anderson? Não, não foi não. Foi inserido depois. Tem que tratar ainda. Mas acho que já foi removido, não? Deixa eu ver. Vou abrir uma nova versão. Vou abrir a última versão. Store Detail. Store Detail. Ah, tá aqui ainda. Ok. Então bora lá. Rever o algoritmo que temos para associar registros, associar registros de serviços à loja e algo muito semelhante, associar funcionários à loja. Okay? Então é muito semelhante, os dois têm tabelas de relacionamento N para N, relacionando a loja e o serviço. Okay? Então é muito semelhante aqui essas duas funcionalidades, então olhando para uma delas a gente consegue replicar na outra. O primeiro ponto que eu reparei aqui é justamente essa query que está getEmployee by Store e getEmployee by Store 2. Então, isso claramente tem aqui alguma coisa que está duplicado. Tive aqui a pesquisar onde é que estava a ser utilizado. Uma é utilizado na ação de save e a outra é utilizado na ação de delete. Eu não percebi muito bem qual era aqui o objetivo. Acho que aqui ele só usa esse refresh, basicamente. Mas eu não consegui perceber o objetivo. Não sei se alguém consegue me explicar. Deixa eu tentar me lembrar. Foi que o get, né, employee story normal, ele faz um filtro diferente desse daí. Eu precisava de pegar da volta do SQL o filtro em relação a qual seria deletado. No link do desativar ali, eu precisava desse employee by story 2, porque o filtro é daquele campo da volta do get do SQL, do employee by story, entendeu? Então, eu listo uma coisa e o outro eu filtro pelo usuário que está listado no employee, entendeu? Associado já à loja. Esse daí eu uso para deleção. Então, eu filtro naquele menuzinho ali, naquele ícone que vai jogar para o delete. Entendeu? Então, eu preciso filtrar qual que é aquele ali, porque ele está vindo de um SQL. E o outro, se eu não me engano, eu uso para. Nem lembro. Tem que ver aí. Entendi, mas ou seja, eu acredito que esteja a ser utilizado como estrutura para a gente guardar um novo. Este de save eu compreendo. Que aqui no save a gente reutiliza essa estrutura. Ele no fundo, dentro do modal, é essa estrutura de employee store que deve estar a ser utilizada. O do save. O do delete. Eu percebi aqui o que é que está a ser feito, né? Ele no fundo utiliza esse filtro pelo employee, o store employee ID igual ao current da lista, employee ID, né? Employee by store. Esse é para eu pegar qual que Store. vai ser deletado, entendeu? Qual que eu preciso deletar. Mas para deletar, a única informação que tu precisa é o ID do Store Employee, certo? Concorda que a API é a única coisa que ela precisa. Se a gente for aqui no Delete Store Employee.
e chamamos esse soft Sim, delete. A única coisa que sim, ela precisa é do ID, correto? sim, sim. Só que eu E precisava testar qual que era o funcionário que estava retornando, porque ali é uma estrutura. Ele só me dá o ID, aí eu tenho que saber em qual loja que ele está, entendeu? E qual que é o Store Employee que ele está vinculado, aquele funcionário está vinculado. mas aqui, se a gente já estiver listando o aqui nessa listagem do Store Employee, né? Ele utiliza o Sim. source. Para listar aqui, ele utiliza o Employee by Store. O É, que que é é a esse? volta de SQL. Ok, Employee by Store, a volta do SQL. Ah, já tô a perceber. Porque Que é o já tô. Select Distinct. Ah, sim, sim. Gerou essa complexidade por causa do É, distinct. por isso que eu Gera... falei. Ficou complexo porque eu comecei meio que de trás para frente, Sim, entendeu? entendi. Realmente, Aí eu realmente. precisava de outro get ali para poder filtrar pela volta desse SQL, entendeu? Pois. Já tô a perceber, sim. Realmente, por ser esse distinct que tá aqui a gerar o distinct, É, gerou essa complexidade. aí Inclusive, por isso que eu falei que está muito amarrado, porque aí ele não vai listar dois de jeito nenhum, mas ele também me impede de pegar diretamente o ID do Store Employee, entendeu? quer ver a coisa ficar super amarrada? A coisa fica super amarrada da seguinte forma. Aqui no. Eu depois já volto aqui para a gente tentar simplificar ao máximo isso. Mas como é que a gente amarra de todas as maneiras isso? A gente vem aqui no Store CS, no Store Employee, e a gente cria um índice único para essas duas chaves. Foi o que eu pensei em fazer também, mas aí eu falei, pô, já tô me metendo demais. Essa não era a minha tarefa, entendeu? Eu quis, assim, criar, assim, um parâmetro para tentar ajudar, para depois o Rony pegar. Acabou que ele não pôde pegar e... Aí eu falei, pô, já tô me metendo demais. Vou deixar para ele depois resolver com o James essa história aí. Aí eu fiquei... Então eu vou começar por aqui. Fica com o índice único, ok? O Store ID e o Employee ID. Começar por aqui. E o outro ponto que eu queria fazer, já aproveitar aqui para fazer, era no Store Employee Save. Eu vou adicionar aqui mais uma regra, que é no início eu vou buscar para ver se já existe Store Employee com da entidade, né, comparando com o do source. Se bem que o source também não está dentro Store Employee. Ah, é. O OutSystems tem uma coisa aqui já adiantando para vocês. Ele tem alguma dificuldade quando o nome da entidade é igual ao nome do input. Ele não consegue comparar. Ele não consegue colocar ali. Então deixa eu só mudar aqui para... Só para confirmar que é mesmo isso. E agora sim já aparece. Então eu já quebrei muita cabeça com isso. Eu não percebia porque não aparecia aqui o meu recorde, mas é porque quando ele tem o mesmo nome da entidade, no fundo ele ficaria com essa mesma estrutura e o OutSystems não saberia diferenciar o que era o parâmetro da action e o que era a tabela em si. Então, fica essa dica também. Então, no fundo, no início do save, a gente vai buscar, sem esse filtro aqui pelo executive, né? A gente vai buscar algum store employee que tenha o mesmo store ID e o mesmo employee ID do parâmetro que eu passei como entrada do meu save. Então, ele vai buscar, eu coloco aqui o max record 1 e se ele encontrou, né? Mas calma, isso aqui é no save. Ok, o delete usa o save call. É, o Exato. delete é outra... O delete passa por outro caminho, então tudo bem. Não vai, não, então, sempre que eu passar aqui pelo save, quer dizer mesmo que eu estou querendo ativar, não é? Então, no fundo, se esse cara aqui estiver
eu vou buscar com este parâmetro e no fundo eu já poderia, eu nem precisava que tá com o if. Eu poderia fazer assim. Quer dizer, se esse cara já existe, Dá um assign só no executivo, né? mas acho que não só no isActive, porque temos que associar também A loja. o ID. Quais são os campos que tem nessa tabela? No fundo só tem esses dois, não é? Então se já existe, os outros 5 se mantêm desse recorde aqui. No fundo eu só altero o da query para executive igual a true, mas no fundo eu também vou ter que fazer uma outra coisa, que até eu prefiro colocar um assign diferente, que é para ficar mais explícito. Ativar, e no fundo eu vou ter que passar aqui para o meu source de input. Ele vai ter que ser igual ao da minha aqui, para ele permanecer o created on, que já vem aqui lá de trás, e permanecer o ID, que aí no fundo quando ele chegar aqui embaixo ele vai fazer o update. Mas que no fundo, só para manter aqui a coerência da minha lógica, eu poderia só entrar aqui neste caminho se o retorno dessa lista não fosse vazio. Então, not empty. Eu mudo aqui para true. Então, has record. Se já existe, então eu ativo e faço a assign da minha estrutura de parâmetro de entrada, substituo por esta que eu encontrei aqui em cima e depois sigo aqui a vida. Se bem que esse também tem aquele mesmo padrão, né? Do employee está com o mesmo padrão do service, que é receber estes parâmetros, esses dois aqui separados, que no fundo já deveriam ter vindo aqui nesse record. Isso tem que ser ajustado também. Ou seja, isso aqui não seria algo necessário. Faz sentido? Sim. Só que aí você está criando uma validação do lado do servidor, né? Eu tinha criado lá do lado do cliente. Aí, no fundo, a gente economiza aqui nas chamadas É, para o que aí servidor. lá você só vai puxar e só dá o feedback message. Né? E no fundo isso é uma responsabilidade do Save também. Isso em outros projetos, esse padrão aqui já foi implementado também antes. E que no fundo qualquer ponto de entrada para esse save vai passar por essa validação, verificar se já existe, se já existir, reaproveita o registro e volta a ativar. É bom que essa lógica esteja aqui no save e começa a fazer sentido também a separação aqui do save para o save core e do delete. E onde é que seja utilizado esse save, ele vai passar por aqui, para essa validação. Deixa eu fazer aqui publish. Bora lá para o Kaizen. Vamos fazer refresh. Agora vai quebrar tudo aqui desse lado. Vai quebrar tudo. Não, pior que não. Mas eu vou fazer agora quebrar tudo. Que Você vai desassociando da ação lá, vai quebrando. Sim. Primeiro essa listagem que a gente vai fazer aqui, ela não vai ter mais o distinct, ok? Porque na modelagem, no modelo de dados, isso já nem é permitido por aquele índice único. Então eu já não vou precisar aqui mais do meu distinct. O que no fundo eu vou fazer aqui é uma query, um aggregate simples para preencher esta tabela. Que pode até ser aqui, inclusive, um
getEmployee by store que já tínhamos aqui. Eu vou reaproveitar este, getEmployee by store. Ou aliás, getEmployee by store. Como é que se chama a tabela mesmo? Store Employee. Então acho que é assim, get store employee by store ID. Get store employee by store ID. Perfeito. Essa aqui vai ser a minha listagem. Sendo a minha listagem, eu preciso de algum registro aqui da store. Preciso das informações da store naquela minha listagem. Não. Só precisa do nome do employee. Então, vou remover para já aqui da minha lista. E vou remover aqui isso também. O employee preciso, ok, do store employee vai ser o meu ponto de entrada. Esses dois aqui eu preciso, store employee primeiro, join employee. Eu posso ter algum store employee sem employee? Como é que eu vou ter uma associação entre loja e colaborador sem que tenha o colaborador preenchido, ou seja, o employee ID preenchido? Isso é possível acontecer? Tem que ter o inner join aí, né? O only with. Vamos dar prioridade ao only with, porque o left join ele é menos performático. Então, já que não existe store employee sem employee, damos prioridade aqui ao only with. E assim a gente ganha otimização. Aqui, store, tá certo, né? Store employee, store ID igual ao store ID, que é o parâmetro de entrada do ecrã. Executive, perfeito. Isso aqui já não vou precisar mais. Pode tirar, né? Vou mudar agora no ecrã para que esse meu componente agora ele vai beber do get store employee by store ID. E aqui ordenação pelo employee name. Aqui tu tinha era um campo customizado, alguma coisa? Para o nome? Não. Era ele vinha de uma estrutura. É verdade, como vinha de uma estrutura, era assim. Ok, mas agora já não será preciso por conta do... Estamos a utilizar aqui esta query. Ok, então, feito E ele isso... ordenava por ascendente, né? Aí eu não sei se lá tá. Employee name, acho que... Ok, vou replicar aqui também. Porque senão ele vai entrar por último que foi colocado, né? Sim. Se bem que, como estamos ali, acho que isso deveria ser um dynamic sort, porque como estamos ali com um parâmetro, né? Senão a gente vai ter que remover aquilo dali. Fica uma coisa aqui estática. Mas esse aqui tem que sair daqui, porque não vai estar a funcionar esse filtro dinâmico. Fica estático, não tem problema. Então, o delete vai acabar por mudar também, não é? Então, o delete passava aqui para essa action, delete store employee. Bora lá olhar não como é que passava parâmetro, né? Ele pegava do filtro do get, né? Esse refresh já não é mais necessário. Ele não precisa necessariamente passar parâmetro. Se a gente passar aqui o current da lista, ele já vai filtrar. Já vai pegar naquele que a gente acabou de clicar. Que no caso... Por acaso estava no certo. Get Store Employee by Store ID. Store Employee.id. Exatamente esse. Este aqui também não precisamos. Não tem mais. E ok. Para que deve estar servir este aqui ainda? Vamos fazer um filtro. É o save. É por causa do pop-up, não é? Pop-up é que é onde utiliza esse... Carrega isso aí. Get Store Employee. Se bem que a gente tá a gastar um get para um formulário que é sempre adicionar um novo, eu não estou a fazer modificações, também não é muito prático. Eu acho que aqui o melhor seria ter uma variável store employee para servir como para alimentar o pop-up, né? Para alimentar o pop-up, exato. E vamos ver aqui onde é que ele está
Erro. No nosso save, não preciso fazer refresh. Essa parte aqui era do Era tal da, reaproveitamento que agora já fica lá dentro do próprio. é, do próprio CS lá. Uhum. Se bem Só que que. aí agora também tudo que o Anderson tava fazendo, ele tava seguindo o padrão que eu criei, né? Vai ter que refatorar tudo também. Sim, no fundo vai ter que ser também. No fundo, é preciso aqui o assign ser antes, né? Então, dentro dessa nossa estrutura, aliás, o que podemos fazer é já no pop-up. O pop-up já aponta para o Employee ID, né? A combo box do pop-up. E depois só fica a faltar o set do Store ID. Qual é desses dois pop-ups? Funcionário. Tem aqui o tal input Store Perdido, tá Address. perdido. Isso aí é do ecrã principal. Aquele era? Era. Não, acho que tá dentro do pop-up esse input address. Mas não é daí não. Você pode ver que lá no ecrã principal tá duplicado. Então vai ter que tirar. Esse aqui eu vou tirar daqui. E aqui essa drop-down, no fundo, ela já pode, a variável que ela alimenta já pode ser A local. isso, é o Store Employee Form, Employee ID. A lista que vai alimentar ela, a gente já vai olhar para esse cara aqui também, daqui a pouco. Então, depois quando eu clico em Save, a única coisa que eu preciso fazer agora é a variável Employee ID já foi alterada lá dentro, através da Combo Box. E agora eu altero o Store ID, com que está aqui como parâmetro de entrada do ecrã. Só vou permitir que apareça essa área, né, esse pop-up, essa área dos funcionários, se esse parâmetro aqui for diferente de nulo. Então, setei o Store ID, o Employee ID já é da variável. Agora só me resta chamar a server action do save, onde ao invés de passar essa estrutura, eu passo a variável. Isto aqui já não existe e fica assim. Ok, eu preciso agora de uma coisa aqui. A única ponto que a gente não vai ter, no caso, acho que eu posso excluir aqui isso, não é? Essa parte aqui, aliás, o pop-up mantém. Vou querer esconder o pop-up depois que eu guardar. Acho que só as condições para dar o feedback message aí, né? Mas esse aqui, por acaso, a gente não tem um output aqui a dizer se ele foi ativo, se ele foi reativo ou se ele foi criado novo. No fundo, a gente poderia adicionar essa otimização como output aqui deste save, mas também, no meu ver, não é tão crítico. Né? Nós poderíamos mostrar aquela mensagem. Deixa eu sair aqui, não tem nada. Este A refresh. mesma mensagem. Este refresh, no fundo, esse refresh Esse aí era do SQL. é no Get Store Employee by Store ID, que é o que está a alimentar a lista, não é? Este é o que está a alimentar a lista. Ok, então formulário válido. Cliquei no guardar, no pop-up. Formulário válido, tá. Então preencho o Store ID da variável local do form. Chama a ação de save, que eu passei o recorde que está no form, que já está preenchido o Store ID e o Employee ID. Chegou lá dentro do save, eu faço uma query por esses dois parâmetros. Se já existir e estiver inativo, Ele ativa. ele ativa. Se já existir, ele ativa, ok, tudo bem. Senão ele cria. Senão ele cria, faz refresh para mostrar depois na lista, fecha o pop-up e mensagem de feedback. Parece ótimo. Aqui já ficou coisas sem estar utilizados, vou excluir. E agora só falta um ponto, que é a query que está a alimentar a minha drop-down,
que acho que deve ser esta, não é? Get employees. É essa mesmo. Essa que está a alimentar a drop-down. Ah, Eu vou... Essa daqui retornava o quê? Um employee, mas era um record. Eu vou substituir essa aqui, vou colocar ela para retornar o employee mesmo. Employee list, não é? Tem que ser list. Employee list. Employee by story. Não, essa vai ser o get employee. Ou employees. É assim o plural ou é assim? com 2 E's, né? Employee. Não sei. Fica assim para já. Como é que é, Renato? Get Com 2 employee. E's e o S, né? Ou Pelo que eu que aí me tá lembro. pegando todos, né? Uhum. Todos ativos, todos que não forem Essa sai, vai passar a ativos. ser esta agora. A da listagem. No fundo, onde é que ela estava aqui a ser utilizada? Exato, na drop-down, não é? Então, na drop-down, vai passar a ser get employees. Isso aqui tem que se chamar employee list. Vai ficar mais claro, né? Aqui vai ser o ID do employee e aqui o nome do employee, tudo bem. E aqui, input address. Foi Ah, aquele que você apagou do. tem que ser para cá, né? Para esse, deve ser esse de baixo, o input endereço. É, que botaram dentro do modal. Ok, agora a gente vai trabalhar aqui neste SQL, que recebe o Store ID. E o output vai ser Vai mesmo a ser estrutura agora. É, do employee. mas é lista, né? É, não, aqui a gente só define o record, que a lista Não, assim, a lista sempre é vai lá. ser. Isso. A lista foi lá, a gente já alterou. Um outro ponto. Vamos evitar deixar assim SQL1 sempre, ok? Nem que É. seja aqui o get employees. Get employees. Como eu fiz assim, tipo, no intuito de ajudar e as pessoas terminarem ele, eu não botei descrição, não botei nada. E foi só assim uma dica inicial, não é? É, E aqui dentro é onde vai estar o real trabalho aqui, né? Então, no fundo, o que é que a gente vai querer ter aqui? Select employee ponto tudo from. Esse seria o caso mais simples, não é? From employee. Então, isso aqui no fundo eu estou a buscar todos os employees que estão na minha base de dados. Deixa eu só validar. Tá dando certo. Ok, esse é o caso mais simples. Agora a gente vai querer adicionar where os ativos, né, pelo menos. Então, employee.exec igual a 1. Eu vi que a gente tinha aqui um caso que estava assim, true, né? Também é possível fazer assim, dessa forma, 1. O SQL sim. interpreta como booleano também, 1 ou 0. 1 ao 0, né? Então, agora são os ativos e, no fundo, a nossa magia vai estar aqui, né? Então, end A variável de employee.id entrada aí. not in, ou poderíamos utilizar o not exist também, not in, e aqui a gente vai ter uma subquery, select, a gente vai até a tabela store employee, ponto employee ID, from store employee, where store employee ponto store ID igual ao nosso parâmetro de entrada. O que é que eu estou a falar aqui Fechou. na prática? O que é que eu estou aqui a falar na prática? Vai buscar todos os employees, todos os colaboradores, onde o ID do employee ainda não esteja dentro do Store Employee daquela loja, né? Ou seja, tentando falar no português agora, vai buscar todos os colaboradores, mas só traz os colaboradores que não estejam já associados àquela loja. Sim. Então foi aí que desencadeou todo o processo, porque eu tentei
na lista da tela principal, né? E na verdade o Note-in era dentro do Dropbox, né? Isso. Bora ver se isso tá a funcionar. Bora ver se isso funciona rapidamente. E aí a gente economizou muitas variáveis aqui, muita lógica, porque aqui no fundo a gente só ficou com um get employees para Ah, dropdown e um get store employee para listagem e uma variável local para o formulário. Uma dica interessante também, que a gente pode ser um refactory para o futuro, é colocar isso tudo dentro do webblock e a parte de funcionários loja, funcionários loja, ser um webblock completamente independente do ecrã. A única coisa que ele precisa é desse Store ID. parâmetros, né? Exato. Então, bora ver se isso está a funcionar. Eu não acho que está a funcionar de primeira, né? Sempre tem uns bugs que tá ali a primeira, principalmente depois de uma refatoração grande. Mas bora lá ver. Então, para essa loja, não tem aqui nenhum funcionário, quer dizer, tem um aqui sem nome, tá estranho. Não sei o que foi isso. Já tem aqui qualquer coisa mal. Por que tá assim? O que tá acontecendo? Será que é o get employees que não tá... Eu acho que não está listando no drop-down esse daí. Acho que você setou o outro no drop-down lá do modal. Você não setou esse do SQL. Lista get employees. Get employee. Store ID. Vamos experimentar então ali. Qual Store ID é esse que eu estou aqui em contexto? Store ID 1. Vamos ver aqui no teste input. O que é que ele traz se for a Store ID 1? Não foi retornado o registro, mas talvez já sei o porquê. Porque eu quero trazer os que não estejam aqui, mas os que não estejam aqui ativos, não é? Ele pode ter já essa associação, mas está inativo. Então, deixa eu adicionar aqui uma outra coisa, que é... Inclusive, para não ficar assim, muito grande, é assim. Botar um end aí, né? Employee. Vamos experimentar agora. Isso. Agora sim. É que aquele já foi tão experimentado que É, nem... Mas eu não entendi uma coisa. Aqui ficou resolvido, mas eu não entendi o porquê ele não deste listou aqui. lá, né? Pois, e estava ali, ele está com um vazio. Uma coisa estranha. Name tem. The King of All Cosmos. Ele tem um name. Mas será que a table está a apontar para a expression correta? Pode ser disso também, não é? O table record lá deve estar setado para outro. Get store employee by store ID. Ok, e a expression? Ah, a expression está aí buscada drop-down. É, Por isso. Get store employee by store ID current employee name. Aí sim, agora sim. Mas quando eu cliquei aqui, também era para ele ter apagado e não era para ter ficou. criticado aí, né? Get store employee by store ID. Ele disse que apagou com sucesso. Ah, mas está a faltar aqui um refresh também, não é? Um É, refresh. Um refresh aqui nessa lista. Agora vai dar certo. Quem tá aí ainda? Que eu só tô a olhar pro OutSystems, nem tô a olhar mais pra eu reunião. acho Quem que tá tá? todo mundo dormindo. Não, tô É, aqui, Eu tô tô. aqui. tá só eu e o Renato aqui. Tô cá Não, também. vou ver o manuseio aí rápido. Mas estão a conseguir acompanhar? Sim, sim. Eu acho que a questão do lá, se tivesse feito os índices únicos, não teria acontecido isso tudo, não é? Sim, no fundo foi Acho um que pegou conjunto. lá na questão da tabela mesmo.
Sim, no fundo eram duas otimizações. A gente pegou lá no fundo o índice único, isso foi excelente para a nossa solução. O segundo ponto foi essa drop-down, porque ele iria estar sempre a mostrar as possibilidades, ou seja, aqui ele já não mostra o The King of All Cosmos. E no fundo ele estava sempre a mostrar possibilidades, então a gente estava induzindo o utilizador também aqui ao erro, se fosse só o índice. Então foi o conjunto dessas duas coisas. Agora vamos experimentar adicionar o Marco Look. Tá, aqui ia faltar algum refresh, com certeza. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Não, mas agora ele só tá a mostrar um. Ah, acho que tem um max record 1 nessa query. Se eu me lembro bem, tinha aqui uma coisa que era um max record. É isso. Isso aqui não pode ser. Vou colocar aqui 50. Acho que não estou a ver que seja mais do que isso. Vai ser mais do que suficiente. E só confirmando que depois o save do Store Employee tem um refresh. Mas tem. É porque tava um mesmo aí. Pegou o último. O último não, né? Que tá ordenando. Pegou na ordem alfabética. É. Ok, agora tem os dois. Deixa eu remover. Removeu, fez refresh. Removi, perfeito. Adiciono. Eita. Faltou. O que é que faltou, Renato? Agora eu vou deixar para tu. Agora faltou um refresh ali de novo, de volta. Isso, boa, boa. Um refresh na que alimenta a drop-down, né? É, Porque antes esses estavam ativos. é. E agora passaram a estar inativos. Exato, faltou um refresh. Depois que a gente. Então, que a gente deleta. Ele tem Para que. além desse refresh aqui, a gente tem que fazer refresh também na query No- da drop-down. É. É o de cima. É template, isso mesmo. Agora eu estou confiante. Para aquilo que eu estava a falar para vocês da client variable, né, da variável de cliente. Criei uma genérica confirmation message. E aqui, deixa eu já aproveitar então para pôr aqui no link confirmation message, a gente já aponta para aqui, para a variável de cliente. Deixa eu ver se ela está genérica mesmo o suficiente. Tenho certeza que deseja desativar esse registro. Tá, é português de Portugal, mas o cliente é do Brasil, então registro. Pronto. Agora é meu último ponto. Estou a publicar demais. Isso gera muitas versões. Daqui a pouco a gente vai ter que instalar aqui o DB Cleaner. É Para mesmo. limpar as nossas versões. E o Anderson, tá acompanhando, Anderson, a solução para depois replicar aqui nos serviços? Com certeza. Isso aí é Só- o código limpo. James Código limpou o limpo. código aí. Livro bom esse. Livro bom. Eu li um pedaço, mas eu vou... Projeto para... Não sei se esse ano ou o próximo, mas ler de novo esse arquitetura limpa, código limpo. Para quem está no começo, não faz muito sentido. Mas para quem já tem depois uma experiência, a coisa fica mais clara quando se lê esses livros. É. Então agora bora lá. Testes unitários. Marco look, guardar, ok. Volto aqui a abrir, Marco look ainda está aqui. Porque no salvar faltou refresh também lá na dropdown. Não é É no verdade? salvar. Também. Também no salvar. Cadê? Salvar Store Employee. Eu guardo, faço refresh na lista que eu estou a mostrar, mas também faço refresh na dropdown. É o Get Employees. Agora vai. Mas vocês conseguem perceber que muitas vezes, né? A gente tem que testar. O segredo do bom desenvolvedor está no testar o código. Não é que a pessoa tem muita experiência, ele consegue construir bom a primeira. Ninguém consegue. Consegue chegar próximo ali, mas nunca consegue construir da melhor forma logo de primeira. Então, testar unitariamente, validar todos os cenários é que faz com que depois o resultado final seja um bom resultado.
O segredo tá aí. Mas, por exemplo, terminar a tarefa e eu nem faço o teste e digo, terminei. Às vezes a gente fica com aquele medo, né? Eu não quero nem testar para ver se funciona ou não. Então, bora lá. Adicionar funcionário. Marco Luke já não está aqui. Vou adicionar Bomberman. Salvar. Bomberman apareceu aqui. Volta a adicionar. Bomberman desapareceu aqui. Ok, vou cancelar. Vou excluir Bomberman. Vou voltar a adicionar. Bomberman voltou para cá. Cancelo. Agora vou adicionar Bomberman. Vou adicionar Pinguim. Vou adicionar The King of Cosmos. Já não me aparece mais nenhuma opção. Cancelar. Remove. Tá aqui a confirmation message. Bomberman supostamente voltou a aparecer. Voltou. Remove Marco Luke. Agora deve ter Bomberman Marco Luke. Perfeito. Cancelar. Vou excluir tudo. E agora deve estar tudo aqui de volta. Vou adicionar o Pinguim. E agora o Pinguim desapareceu. Pronto. Tá feito. Muito Boa. bom. Desculpa Boa aí o aula. trabalho que eu dei. Nada, aqui a gente tá para partilhar conhecimento, é isso. Esse é que é o objetivo. Existem várias formas de se resolver o mesmo problema, mas existe a forma mais otimizada e a gente tá sempre em Sim. busca dela. Aí eu comecei de trás para frente, aí ficou meio que não tanto performático, né? Aí você limpou, pô, deu aula, valeu mesmo.